Bom dia, a graça e a paz de Jesus. Mais um domingo na escola dominical, para a honra, para a glória do nosso Deus. E vai ser muito bom, porque vamos aprender da palavra do Senhor. Assuntos importantes nós vamos tratar hoje aqui, de grande importância para você também. Então a gente gostaria que você participasse. E hoje você também vai poder, depois na hora do bate-papo, você vai poder usar aí o seu aplicativo aí, se você está no YouTube ou no Facebook, você pode também fazer aí a sua pergunta, né? Nós não sabemos se vamos responder, mas você pode fazer a sua pergunta, né? Se a gente não souber responder, a gente vai pesquisar e futuramente nós daremos a resposta. Então é importante você participar conosco, né? Chame aí os seus filhos, chame aí o seu esposo, a sua esposa, para que todos juntos, né, possamos louvar a Deus nessa manhã. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus, para que a gente inicie esse momento especial, e esse momento vai ser assim, essa abertura, e logo em seguida nós vamos passar para a mensagem com o pastor Barbieri. Depois da mensagem nós teremos um louvor e depois nós vamos ter o bate-papo. Um assunto assim muito importante. Todo tempo é tempo de educar. Então você não pode perder, né, esses momentos que vão ser assim bem especiais. Diz assim a palavra de Deus, Provérbios capítulo 3. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, para que eles aumentarão os seus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandone você. Amarre-os no pescoço, escreva-os na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afasta-se do mal. Um texto para nortear a nossa escola dominical no dia de hoje. Vamos orar e logo em seguida a minha oração nós vamos passar para o pastor Barbieri. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nosso favor. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor continue nos abençoando, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que esses momentos que iremos passar aqui possam ser de grande valia para a nossa vida espiritual. Abençoe, Senhor Deus, aos meus irmãos e irmãs que estão do outro lado, para que possam também, Senhor Deus, aproveitar os ensinamentos. E abençoe o pastor Barbieri, que é o nosso convidado hoje, que ele traga a palavra do Senhor para o nosso coração. Nós oramos, abençoamos a todos e vamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs, um ótimo dia para todos nós. Que domingo maravilhoso, né? Um domingo de sol. Espero que seja muito proveitoso para as nossas vidas. Obrigado ao pastor Arno, ao conselho da IPI do Jardim Eulina. Também trago um abraço lá da IPI Canaã para todos os irmãos. E eu quero dizer, essa igreja me traz boas lembranças, né? Essa igreja aqui, acho que não são todas as pessoas que sabem, mas eu me casei nessa igreja, né? Com a Leidiane, minha esposa. Um beijo, viu, Leide? Eu sei que ela está assistindo aí. Um grande beijo e abraço para você. Bom, irmãos, irmãs, amigos, vocês que vão estar conosco nessa manhã, eu quero o Espírito Santo fale ao seu coração. Ele já, desde o início aqui, com a palavra do pastor, a leitura do texto bíblico, o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração, falando com você. Então, fique conectado, não se desconecte, fique ligado e vamos compartilhar da palavra do Senhor. Se você quiser acompanhar comigo, eu vou contar duas histórias de dois personagens bíblicos. Então, eu não vou ler um texto específico nesse momento, mas se você quiser, eu gostaria que você acompanhasse a história que está em Êxodo,
nós vamos passear ali pelo capítulo 1, 2, o 3 e o início do 4. E depois também vamos ver no Novo Testamento alguns textos. Mas eu quero que nesse início você fique comigo lá em Atos capítulo 1. A partir do capítulo 1, você vai acompanhando comigo a história que eu vou trazer para vocês e nós vamos então pensar, né, sobre esses dois personagens bíblicos. O que eu quero trazer nessa manhã para você? Algo que faz parte da nossa vida, da nossa vivência, das nossas experiências, que é o passado. O passado, ele sempre está presente nas nossas vidas. A questão é como que esse passado interfere nas nossas vidas, como que esse passado interfere no meu presente. E eu quero, então, olhar para essas duas histórias bíblicas, desses dois personagens, e tirar algumas lições para a nossa vida no dia de hoje, algo que nós podemos perceber nessa história e ver realmente que existe o passado que sempre está presente, mas nós podemos vencer esse passado, podemos superar coisas do nosso passado e ter um presente diferente, com um futuro, com uma perspectiva totalmente diferente daquilo que aconteceu lá atrás. Bom, dito isso, eu quero que você então acompanhe comigo lá no capítulo 1. Eu vou falar de Moisés. Você conhece Moisés? Eu creio que sim. Bom, Moisés, ele era hebreu. Na época que ele nasceu, o povo hebreu era um povo escravo e esse povo ele estava no Egito. Aí, para você entender um pouquinho, eu só vou voltar um pouquinho antes na história. Você lembra de José, filho de Jacó? José foi vendido como escravo, foi parar no Egito e ali ele se tornou um governador do Egito. E naqueles 7 anos de fome que teve na terra do Egito, ele trouxe toda a sua família. Então, ali começou então a se formar o povo hebreu. Esse povo foi multiplicando, se tornando um povo muito, muito forte, numeroso. Isso estou no capítulo 1, você pode acompanhar. E nesse período, o antigo faraó, ele morreu, faleceu, e o que sucedeu não tinha vínculo com aquele povo. Então esse faraó, ele começou a castigar de uma forma mais severa o povo. E ele, entendendo que esse povo estava se tornando muito numeroso, então ele deu a ordem para que as parteiras matassem as crianças, os meninos. As parteiras não fizeram isso. Então, posteriormente, ele deu ordem para que os soldados pegassem os meninos e lançassem ao rio Nilo. Nesse momento, inicia-se a história de Moisés. Moisés, ele nasceu, era um menino, né, a Bíblia diz que ele era bonito, ou seja, um menino sem defeitos, um menino formoso. E então, para salvar a vida de Moisés, a sua mãe coloca num cesto, coloca no rio, e aí ele é levado pelo rio até chegar aonde a princesa ali do Egito, ela estava se banhando, e ela então vê aquele cesto, pega o bebê, e quando ela pega esse bebê, a sua irmã, a Miriam, ela estava acompanhando, então ela oferece para ajudar a cuidar do bebê. Esse bebê volta para a mãe, e ele é cuidado até um período que ele se torna ali, tem uma certa idade que ele consegue se desenvolver, consegue ter uma certa autonomia, e ele volta, e ele é criado então no Egito. Muito bem, passa-se 40 anos desse período. Moisés, nas suas caminhadas, ele resolve ir visitar os seus irmãos hebreus. Perceba que a palavra do Senhor diz que ele volta para conhecer os seus irmãos, para visitar os seus irmãos. Então, nessa história, nós entendemos que ele sabia de onde que ele era, nós sabíamos da origem dele, ele sabia que ele fazia parte daquele povo hebreu, mas ele estava sendo cuidado ali pela princesa e cresceu como um príncipe do Egito. Nesse passeio, ele vê um soldado castigando um hebreu. E nisso, ele vai contra esse soldado e ele mata esse soldado. Porém, ele percebe e ele acha que ninguém viu o que ele tinha feito. No outro dia, andando, tinha 2 hebreus brigando. E esses 2 hebreus, Moisés foi intermediar ali a briga deles, e eles dizem o seguinte para Moisés: você é juiz? Quem é você para ser juiz sobre nós? Nós vimos o que você fez ontem. Com medo do que ia acontecer, Moisés foge
e Moisés vai para a terra de Midian. Moisés, quando vai para a terra de Midian, tinha 40 anos. E Moisés passa ali mais 40 anos até que ele tenha um encontro com Deus. Ou seja, Moisés estava com 80 anos. 40 anos vivendo como príncipe do Egito. Ele foge como assassino daquele lugar, vai para uma outra terra estranha. Ali ele constitui família, vive por 40 anos até chegar esse momento do capítulo 3 de Êxodo. E aí eu quero que você acompanhe comigo a leitura do capítulo 3. Nós vamos ler alguns versos, que é onde Deus chama Moisés. Versículo 1 diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não se consumia, ela não pegava fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não queimava. Vou ver o que é isso de perto. E aí ele vai, e aí tem aquele encontro com Deus, e Deus fala, tire a sandália dos pés, porque onde você pisa é terra santa. E Deus começa a conversar com Moisés. E Deus ele chega e fala para Moisés o seguinte: olha, Moisés, você vai voltar ao Egito. Você vai voltar porque eu estou ouvindo o clamor do meu povo e eu vou descer para livrar o meu povo da escravidão, do cativeiro. No capítulo 4, vire a página, eu leio o versículo 1. Moisés responde a Deus. E ele responde o seguinte: se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não apareceu a você. Muito bem. Então nós estamos falando, só um resumo aqui dessa parte para você entender. Nós estamos falando então de um Moisés, que ele foi criado, ele foi adotado, criado no Egito, e ele aprendeu toda a cultura daquele lugar, como príncipe do Egito, vivendo as coisas boas que tinham ali. Porém, numa determinada época da sua vida, com 40 anos, ele mata um homem. E ele foge para uma outra terra, e ele chega nessa terra, ele constitui família, por 40 anos, até chegar a um ponto que ele tem um encontro com Deus. E quando ele tem um encontro com Deus, ele olha para Moisés e fala, você vai ser a pessoa que eu vou enviar em meu nome para libertar aquele povo. Muito bem, guarde isso. Agora eu quero ir com você no Novo Testamento e eu quero falar sobre Paulo. Na verdade era Saulo. Saulo foi um homem que ele foi um dos melhores da sua época. Pensa num camarada bom, inteligente, se destacava. Ele era um religioso muito rigoroso e ele levava as coisas ao pé da letra, cumpria tudo que estava dentro ali da religião, dentro da lei. Além disso, ele estudou nas melhores faculdades da época, estudou com o melhor professor da época, a sua família tinha uma boa estrutura, né, e ele era uma pessoa de muita influência na sua época. Só que Saulo, ele no seu currículo, ele também se tornou um defensor. Ele era fariseu, então alguém rigoroso com a lei, e ele se tornou ali, entre aspas, meio que um defensor dessa religião, da lei, que ele exigia que aquilo fosse cumprido. E aí, nesse período, foi justamente a época que Jesus vem, e Jesus ali, então, restabelece uma nova aliança, uma nova cultura, traz o reino de Deus. E Saulo, na época ainda, ele perseguia os cristãos. Ele tinha o cristianismo como uma seita. Só para você entender, Paulo ele foi uma das pessoas que foi condizente com a morte de Estevão, que foi apedrejado. Numa determinada época da sua vida de Paulo, nessa perseguição contra os cristãos, ele pede para que as autoridades dessem uma carta para que ele fosse em outras cidades. E ali perseguisse também os cristãos. Essa carta foi dada. E quando ele está indo na estrada de Damasco, para a cidade de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Ele cai em terra, ele não cai do cavalo, isso é importante, ele cai em terra e nesse momento ele tem um encontro com Jesus. Ele é levado, ele fica cego e ele é levado para Ananias. Ele fica ali alguns dias até a sua visão voltar. Ananias batiza Saulo, ele muda o nome para Paulo, e ali então se inicia o ministério dele. Muito bem.
São dois personagens que eu quero trazer para você, exemplificando essa questão do passado e o presente. Quando nós olhamos para o nosso passado, para o meu passado, quando você olha para o seu passado, o que existe nele? Existem traumas, existem vitórias, existe bullying, existe uma baixa autoestima, existem tudo aquilo que nos formou hoje. As nossas experiências, nossas vivências, que aconteceram no passado, nos formaram. Só que algumas pessoas fazem com que esse passado, ele vem, na verdade, né, não que faz, mas que esse passado acompanha essas pessoas, e elas não conseguem lidar com o presente sem deixar esse passado de lado. Podemos exemplificar como uma ferida aberta. Algumas situações do passado são feridas que não foram saradas. Pessoas que foram machucadas, às vezes na sua relação com pais, na sua relação com outras pessoas, no namoro, elas entram em outros relacionamentos sem sarar isso, sem serem curadas, e elas vão para um outro relacionamento, vão para um casamento, vão constituir família, se envolvem em igreja, em ministérios, mas ainda machucadas com aquele passado, com aquilo que aconteceu. E elas não conseguem se desenvolver. Então hoje eu quero falar com você sobre essa perspectiva no qual você pode vencer isso, você pode superar as coisas que aconteceu, você pode ser curado dessas situações, desses traumas, e você ser alguém que vai ser usado por Deus. Você vai ser alguém que Deus vai contar para continuar a sua obra, a sua missão. Perceba que nessa história nós temos dois personagens bíblicos que tinham um passado, que tinham uma história. Um era um assassino, o outro era um perseguidor que consentia com as mortes das pessoas, em colocar as pessoas na prisão. E quando essas pessoas têm um encontro com Deus, elas são transformadas. E aí eu quero que você perceba algo aqui. Uma vez que nós temos um encontro com Deus, não significa que o nosso passado é apagado. Não significa que tudo aquilo que nós vivemos vai deixar de estar na nossa memória. Mas existe uma grande diferença, que a partir do momento que nós temos um encontro com Deus, esse passado ele pode ficar de lado. Deus não considera mais. Deus não considerou Moisés como um assassino. Quando você lê toda a história de Moisés, você olha para Moisés e diz, aquele que queria te prender, ou seja, aquele líder, o faraó da época, quando Moisés tinha fugido, estava morto. Ele falou assim, eu vou ser com você. Você vai voltar para aquele lugar e eu vou estar com você. Mas olha aqui como é interessante o trauma de Moisés, no capítulo 4, verso 1. Como que eles vão acreditar em mim? Como vão dizer que eu estou indo no seu nome, Deus? Como assim? Eu saí de lá fugido. Eu sou um assassino. Como eu vou voltar para aquele lugar? Eu estou aqui numa outra terra. Estou aqui pastoreando, cuidando, vivendo a minha vida, sem mexer com o meu passado. Deixa ele lá atrás. Mas perceba que o passado sempre acompanha. Perceba que se você não enfrentar, se você superar esse passado, isso vai continuar te prendendo. Então Deus vem e fala para Moisés o seguinte, eu vou ser contigo. O que você tem na mão no capítulo 4, continuando o capítulo 4, diz, olha, eu tenho uma vara. Ele fala, lança essa vara no chão, e a vara se torna uma cobra, e aí ele pega a vara, pega a cobra pelo rabo, e a vara volta novamente a se tornar pau. Ele fala o seguinte, coloca sua mão no seu peito, Moisés. Moisés coloca, quando tira, a sua mão está toda leprosa, e ele coloca de novo a mão no peito, quando ele tira a sua mão está sarada, ele fala, esses sinais te acompanharão, e as pessoas saberão que eu estou com você. Perceba que quando uma pessoa tem um encontro com Deus, Deus ele não considera aquele passado. Aquele passado ficou lá atrás, mas a pessoa ainda traz esse passado. A pessoa ainda quer trazer as culpas do passado. Talvez no seu passado, na sua infância, você foi maltratado. O seu pai ou a sua mãe, alguém que cuidava de você, te maltratou ao ponto de você hoje, com seus filhos, você não consegue desempenhar o carinho, o afeto, criar um vínculo. Você reproduz tudo aquilo que você vivenciou, como se isso realmente fosse o correto. Outras pessoas, pelos traumas que viveram, não conseguem olhar para um presente e se ver alguém que pode ser usado. Talvez uma palavra que te disseram lá atrás, dizendo você não é nada.
Quem é você para falar alguma coisa? Quem é você para vir querer trabalhar no ministério na igreja ou ser útil para o reino de Deus? Você? Eu sei quem você é. Eu sei das coisas que você fez no passado. E aí você traz isso para o seu presente e você não evolui, você não desenvolve, você não vai para frente. Por quê? Porque você ainda traz esses traumas, você traz esse passado para os dias de hoje. Mas quando nós temos um encontro com Deus, assim como Moisés teve, mesmo ele argumentando com Deus que ele não era capaz, Deus falou, eu sou contigo. E você vai ser esse libertador. E aí todos nós conhecemos a história depois disso. Quando nós olhamos para Paulo, nós vemos Paulo, então, esse perseguidor, essa pessoa que perseguia os cristãos, e agora Deus tem ele como um instrumento para levar o evangelho aos gentios. Isso é muito interessante a gente perceber, quando nós olhamos para Paulo, pelo esse passado também o acompanhava, lá em Gálatas ele diz o seguinte, ele fala o seguinte, Gálatas capítulo 1, diz assim, não precisa abrir, só quero comentar aqui. Paulo tentou, em Gálatas capítulo 1, versículo 18, diz que Paulo tentou ajuntar-se com os discípulos, porém os discípulos estavam receosos. Por quê? Eles diziam, não era esse que nos perseguia? Paulo teve que encarar esse passado. Paulo teve que enfrentar essa situação da desconfiança, o medo por ele ser um perseguidor. Então, peraí, ele estava perseguindo. Agora, quem que é ele que está vindo aqui querer dizer que vai pregar o evangelho junto com a gente? Querer fazer parte dessa missão? E essa era uma desconfiança que as pessoas tinham, que os discípulos tinham pelo passado que Paulo tinha. E ele precisava enfrentar isso. Então, meus irmãos, meus amigos, algo para a gente já começar a refletir. Primeiro, o passado ele sempre vai estar presente nas nossas vidas. Aquilo que você fez lá atrás, ele vai continuar hoje. O grande ponto, o grande segredo é esse, que nós precisamos ter um encontro com Deus. Em Deus nós vamos ser sarados. Só que muitas pessoas, elas ainda trazem esse passado, mesmo tendo um encontro com Deus, elas ainda trazem esses traumas, trazem a dificuldade, trazem o medo, trazem a insegurança. E aqui é um segundo ponto que eu quero alertar vocês, que precisamos ter um encontro com Deus, e em Deus nós temos essa perspectiva de sermos nova criatura, mas nós precisamos ter a nossa parte. E a nossa parte é que nós precisamos enfrentar o nosso passado. Nós precisamos superar os traumas. Às vezes, meus irmãos, você vai precisar perdoar pessoas que te fizeram mal lá atrás. Porque enquanto você não fizer isso, você não vai conseguir evoluir. Nós vamos precisar conversar com pessoas que nós magoamos. Nós vamos precisar olhar para situações e as pessoas falarem para nós, mas eu sei que você fez. Quem é você para falar alguma coisa hoje para a gente? E você trabalhar isso dentro de você, sabendo que agora você é uma nova criatura e agora você é um exemplo daquilo que Deus pode fazer. Você é um exemplo daquilo que Deus, da restauração, do nova criatura que Deus forma em nós. Você é esse instrumento, você pode ser usado por Deus como testemunha para dizer para as pessoas, se Deus mudou a minha história, mudou o meu passado, Deus pode mudar a sua. Só que nós vamos ter que encarar essa situação. Às vezes são situações que você vivenciou onde foram erros seus. E você tem essas consequências até hoje. Mas, e esses erros, essas lembranças, às vezes pessoas maldosas que querem sempre apontar o dedo, mexer no lugar onde que foi machucado, se você está em Deus, você tem condições de encarar essa situação e enfrentar isso. Então, como que eu venço? Como que eu supero esse passado? Primeiro, você precisa ter um encontro com Deus. Segundo, você precisa encarar. Não tem como você deixar isso sempre escondido. Moisés sempre deixou isso por um longo tempo escondido, 40 anos em uma outra terra. Mas Deus, quando chama, Deus manda ele de volta para o lugar aonde ele tinha saído de lá como um assassino. Paulo ele volta para tratar com aqueles que ele perseguia. Mas não existe só esses outros exemplos. Temos Maria Madalena, que ela foi a prostituta, em qual as pessoas trouxeram ao pé de Jesus falando assim, olha, essa mulher foi pega em adultério.
E aí Jesus fala, não tem pecado que atire a primeira pedra. Nós vemos outros exemplos como Jacó, que era um enganador, que teve que encarar o seu irmão, que teve que enfrentar o passado, porque Jacó, quando ele roubou a bênção do irmão, enganando o pai, ele foge também por medo do irmão, e anos depois ele precisa voltar e encarar o irmão, encarar esse passado. Então, meus irmãos, primeiro, em Deus nós podemos. Segundo, em Deus nós temos condição de superar esses traumas, esse passado que hoje é presente, faz parte da nossa vida. E terceiro, quando nós temos encontro com Deus, quando nós enfrentamos nosso passado, eu quero dizer, nós superamos isso, nós vamos viver o nosso presente sem ser afetado pelo nosso passado. Quando você tem uma ferida, você mexe nela, essa ferida sempre dói. Mas quando você cura essa ferida, a única coisa que fica é uma cicatriz. A cicatriz você pode mexer, a cicatriz você pode passar a mão, você pode até apertar, você não vai sentir dor. Mas ela está ali, ela continua ali. Você olha, você lembra o que te cortou, você lembra o que te machucou, mas não te afeta mais. Esse é a grande maravilha. Em Deus, na nossa ação de ir de encontro com esse passado, sarar isso, é essa possibilidade de agora, no nosso presente, esse passado não nos afetar mais. 2 Coríntios 5, 17 diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Perceba que não é que o meu passado vai ser apagado, mas é que agora, em Jesus, Ele me dá condições de viver uma vida diferente. Ele me dá condições de viver perspectivas diferentes. Então, se você tem algo na sua vida, se você tem alguma situação que ainda hoje te machuca, por conta, talvez, de um ato seu, coisas que você cometeu, erros que você teve, situações que você provocou, e você fugiu disso, saiba, você tem Deus. Poxa, pastor, eu já tive um encontro com Deus. Então você precisa enfrentar essa situação. Porque Deus te dá condição para isso. Pastor, eu não tive encontro com Deus, eu tenho medo. Então você precisa, nessa manhã, ter um encontro com Deus. Você precisa de Jesus. Jesus vai te dar essa condição. Todos os 2 exemplos que eu estou trazendo para você e todos os outros que você procurar na Bíblia tiveram um encontro com Deus. Tiveram essa experiência com Deus. Paulo teve direto com Jesus e Jesus mudou a vida dele. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Ele passou a ser alguém que viveu pelo Evangelho ao ponto de dizer, para mim viver é viver a Cristo. E se eu morrer é lucro. Perceba que a mudança que Jesus provocou na vida de Paulo, ele não via outra perspectiva senão viver o cristianismo, viver o Evangelho. Mas para isso ele teve que encarar situações, ele teve que defender o seu apostolado, ele teve que dizer para as pessoas, eu mudei, eu não sou mais o perseguidor, agora eu sou como vocês, alguém que é perseguido por amor ao Evangelho. Moisés teve que voltar para o Egito, Moisés teve que voltar para aquela situação, teve que voltar a enfrentar e encarar o povo hebreu, ele teve que enfrentar situações, pensa que as pessoas o aceitaram, pensa que as pessoas assim receberam de braços abertos, nenhum dos dois isso aconteceu. Mas eles foram transformados por Jesus, eles foram transformados por Deus, e eles tiveram condição de encarar essa situação. E aí as coisas que as pessoas falavam, as acusações que faziam contra eles não faziam mais efeito, porque eles foram sarados. Você precisa então, para a gente já partir para o final, você precisa entender que em Deus, em Jesus, você pode vencer o seu passado, você pode superar. Eu conheço muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas, converso com muitas crianças, muitos adolescentes machucados, feridos. Pessoas, familiares que foram machucados e feridos. Alguns ainda não conseguem superar a situação do passado. Não é fácil. Não é algo que eu estou dizendo para você, vai lá e resolva. Vai encarar, vai pedir perdão para uma pessoa que você magoou. Vai perdoar alguém que te magoou muito. Eu sei que não é fácil. Mas eu quero dizer para você, você tem Deus, você tem a Cristo,
que te dá condição. Você tem o Espírito Santo que habita em você. E você tem condições para fazer isso. Se você não enfrentar o seu passado, você que já teve um encontro com Jesus, se você não enfrentar o seu passado, saiba que essa ferida continuará aberta. E isso vai impedir você de ter um futuro saudável, um futuro bom. Saiba que ainda isso vai ficar na sua cabeça, te machucando, te martelando, fazendo com que você às vezes se sinta incapaz, que você se sinta menos do que os outros, que você não se sinta digno de ser usado por Deus, de ser um abençoador. Por isso você precisa ir, por isso você precisa ter forças, pedir a Deus direção, orientação, e vai. E vá porque Deus está com você. Da mesma forma que Deus foi com Paulo, da mesma forma que Deus foi com Moisés, da mesma forma com que Deus foi com José, que foi traído, vendido como escravo pelos próprios irmãos, pela sua própria família. Quando ele teve esse encontro com Deus, sendo trabalhado com Deus, e ele encara o seu passado, ele olha para os irmãos, ali vindo comprar alimento, ele podia muito bem ter feito da mesma forma que os irmãos fizeram. Mas José perdoou os seus irmãos, trouxe os seus irmãos para perto, e ali ele cuidou dos seus irmãos. Mas isso só vamos fazer se estivermos em Deus, e só vamos conseguir se enfrentarmos as situações que estão à nossa frente. Eu oro e peço que Deus Ele esteja trabalhando no seu coração, meu irmão, minha irmã. Não existe outra forma, não existe outro meio. Ou você vai continuar fugindo e às vezes deixando de ser alguém que vai ser um grande instrumento na mão de Deus, ou você vai em frente e deixe ser curado, sarado, para se tornar um grande instrumento nas mãos de Deus. Saiba que tudo na nossa vida, tudo, você é constituído, você é formado, você se desenvolve pelo seu passado, pelos seus relacionamentos, pelas influências que você teve, pelas escolhas que você fez, pela ação de Deus na nossa vida. Tudo isso nos forma como seres humanos. Então, eu quero nessa manhã, nesse período, nessa mensagem, deixar isso para você. Você pode superar os seus traumas. Você pode vencer isso no hoje, no dia de hoje, encarando. Mas não vá se você não estiver com Deus. Tenha primeiro esse encontro com Deus. E depois coloque essa situação diante de Deus e se permita ser trabalhado, se permita encarar o seu passado. Para que no presente, daqui para frente, nos próximos anos, você viva de uma forma totalmente diferente, como muitas pessoas ainda vivem, com esses traumas, esses machucados do passado. Que Deus abençoe você nessa manhã, que Deus continue falando com você, continue conectado conosco. Temos muita coisa para a gente falar ainda sobre questões do passado, de como trabalhar essas questões. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado a Deus por esse tempo que nós tivemos. Obrigado porque no Senhor nós temos condições de sarar as nossas feridas, de sermos curados, de termos essa perspectiva de uma nova vida, de vivermos, ó Deus, realmente um novo. Mas nos ajude, Deus, quando tivermos que encarar situações do passado. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê humildade para perdoar, para pedir perdão, para também ser sarado e sofrer as consequências, de encarar as consequências dos nossos erros. Mas que isso tudo venha a ser cura e transformação para as nossas vidas. Que o Senhor assim nos abençoe. Que o Senhor continue agindo na nossa vida. No nome poderoso de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão.
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nós queremos agradecer ao pastor Barbieri, né, por estar aqui conosco nessa manhã, trazendo uma palavra muito boa, gostosa para o nosso coração. Então é um privilégio de você estar aqui conosco. Ele é psicólogo, ele trabalha na Cidade dos Meninos, tem um ministério na Cidade dos Meninos e pastoreia também a IPI de Canaã. Isso. Então tem sido assim um trabalho muito eficaz. Deus tem abençoado ele ali na igreja, no trabalho dele, e esse trabalho, com toda certeza, também trabalha na parte psicológica também daquelas crianças, Sim, né? sim. E o tema de hoje, todo tempo é tempo de educar. Eu gostaria que você, eu sei que vai surgir perguntas, né, com toda certeza, e já pode até trabalhar aquela pergunta que ele já, do trabalho dele lá na mensagem, que falou muito do passado. Tem muita gente aí com algumas coisinhas do passado para ser resolvido. Então, vamos aproveitar hoje o pastor Barbieri aqui para ele responder essas perguntas, né? Então você pode, através do YouTube ou então do Face, você pode fazer, que o Felipe está aqui anotando e ele vai realmente passar na íntegra aquilo que você perguntar. E esse tema não está só relacionado com a Cidade dos Meninos. Uhum. É um tema que abrange a educação do modo geral, né? Tanto professores, como também outras pessoas, até mesmo a educação dentro de casa. Então não está muito restrito somente a esse assunto, tá certo? Então vai ser assim, é muito importante você poder entender. Mas nós vamos estar focando também a Cidade dos Meninos, né? Que realmente tem um monte de traumas. E ele vai poder nos ajudar diante, né, das perguntas, daquilo que a gente... às vezes a gente não tem nem noção do que passa esses meninos, né? E não é só meninos, mas também meninas também, né? Jovens, adolescentes, né? Estão ali. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Sim. Não tá no esquema, não adianta olhar no papel que não vai estar aí. Eu queria saber, qual foi o seu chamado? Como que foi esse chamado para ser pastor? É psicólogo? Ah, sim, sim. Bom, primeiro, mais uma vez, pastor, obrigado. O privilégio é meu de estar aqui com vocês, tá? Vamos lá. O chamado pastoral veio antes de ser psicólogo. Quando eu tinha 18 anos, eu terminei o ensino médio, eu queria muito fazer uma faculdade, queria muito. E naquela época eu jogava bola, então eu era muito bom, tá? Os irmãos aí devem lembrar de mim, eu já ganhei aquela Copa Interação, tá? Jogava lá no Itajaí, não sei se os irmãos lembram de mim, fiz muitos gols ali. Mas bastante mesmo ou era só meia boca? Não, era bom, eu cheguei a ser convidado para jogar no Bragantino. E aí teve uma situação de um trauma, eu falo isso. Minha mãe me traumatizou, minha mãe não deixou eu jogar bola, irmãos. De verdade, ela falou. As pessoas falam, Deus tinha propósito na sua vida, mas naquela época, quando o técnico me chamou, que queria me levar para o Bragantino, minha mãe falou, você não vai, porque jogar bola não é coisa de crente. Não, ela falava que jogar bola era coisa de vagabundo. Ela queria que eu trabalhasse. Então ela tinha isso, né? E hoje, às vezes, ela fala assim, ai, Fábio, eu não deixei você jogar bola. Eu falo, já foi, mãe, agora não adianta mais. Bom, enfim, o que eu, naquela época, queria estudar? E eu tinha muito isso na cabeça de fazer uma faculdade, eu não tinha condições na época, né, de pagar a faculdade. E nesse período também começou... eu era lá do IPI Itajaí, e tinha alguns irmãos, tinha a Kelly, a missionária Kelly, sim, ela estava em missão, alguns outros irmãos que estavam nesse... E eu estava junto com eles. E nesse período, orando, pedindo a Deus, né, eles estavam muito empolgados com missão, e a gente acabava envolvido nisso, vendo a história deles. Eu falava, Deus, o que o Senhor quer de mim? E aí iniciou, então, o despertamento para o chamado pastoral. Os anos se passaram, eu acabei fugindo do ministério, chegou uma parte da minha vida que eu não queria esse chamado, eu não queria mais ser pastor. Então, nesse período, eu fui estudar.
Nesse período, então, eu fui fazer a faculdade de psicologia. Na verdade, olha só como que foi uma ação de Deus. Eu fiz o ProUni, o Enem, e aí eu consegui uma bolsa pelo ProUni. E as opções que eu coloquei, educação física, que estava envolvido com esporte, que eu gostava muito. Coloquei psicologia, porque envolve com pessoas, e eu sempre gostei de estar no meio de pessoas. E eu tinha colocado uma outra lá, agora, se eu não me lembro, acho que era arquitetura. Mas eu coloquei só porque eu falei, estava dentro da numeração. E eu ganhei a bolsa integral em psicologia. Aí eu comecei a entender que era uma ação de Deus, Deus já me dando algo para trabalhar com pessoas. Quando eu estava no segundo para o terceiro ano de psicologia, Deus começou a falar comigo novamente sobre o chamado pastoral. E aí foi onde eu fui para o Jardim Pacaembu, junto com o pastor Nilson, retomei o seminário, e ali eu eu não olhei mais para as outras coisas. A sua origem é lá da Itajaí? Quando pequeno, eu frequentava Maria Eugênia. Depois, na verdade, eu era levado, né? Eu lembro do irmão Gerson, ele passava lá na rua e me pegava. Eu era criança, né? Eu tinha 10 anos, ele me pegava, porque eu ficava sentado na calçada, e ele me convidava, pediu para minha mãe se eu poderia ir, e assim, minha mãe não era evangélica, mas minha mãe falava, a igreja é coisa boa, então deixa ele ir. Depois nós mudamos lá para a região do Parque Itajaí, e aí falou, tem uma igreja lá que também é da nossa denominação, vai lá. Aí eu comecei a ir, mas eu ia porque minha mãe me obrigava no início. Depois a gente vai sendo trabalhado por Deus, né, e sendo moldado e transformado. Então eu passei Maria Eugênia, fui para Itajaí, aí depois fui lá no Pacaembu. Eu passei um tempo fora da IPI. Não me desviei, eu passei um tempo fora da IPI e quando eu voltei para o Jardim Pacaembu, né, conversando com o pastor Nilson, ele entendeu que também estava em oração pedindo e alguém para ajudá-lo, e eu fui. Então, assim, o meu chamado pastoral, para esse cuidado pastoral, começou lá com 18 anos, depois eu tive que ser trabalhado por Deus, os meus traumas teve que ser sarados, curados, transformados, e eu entender que, mesmo com as minhas situações, os meus traumas, minhas consequências do passado, ainda Deus tinha algo para mim. E não dava para eu ficar fugindo disso. Então, assim, tudo que eu fazia fora disso não ia. Ao ponto que eu falei, Deus, eu me rendo. Então agora não fluía, né? Não fluía. E eu me rendo, agora eu faço aquilo que o Senhor quer. Aí a coisa começou a andar. Que legal. Muito bom a gente saber, né, como é o chamado, né? Porque de cada pessoa é bem diferente, numa forma assim, né, tão bonita também, né? Sim. Às vezes tem alguns traumas no meio do caminho, mas normalmente é bonita mesmo. Bom, vamos tentar dividir aqui em 3 blocos, tá? Vamos tentar. Se não der, a gente trabalha de uma outra forma. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da história, né, da Cidade dos Meninos, aonde você trabalha ali, né? E tem não vamos falar trabalho, mas é um ministério, né? Sim. É um ministério. A gente acaba Como que funciona? Né? Tá. Eu só queria, para a gente iniciar, deixar um texto aqui para os irmãos, que está em Provérbios 22:6, que diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É importante a gente entender que isso não é uma promessa, porque as pessoas fazem escolhas, jovens fazem escolhas, adolescentes fazem escolhas, mas há um princípio de iniciar a educação logo na infância. A Cidade dos Meninos, ela é uma missão, a Cidade dos Meninos é um nome fantasia, ok? Então, quem administra ali é a Esperança Sem Limites. A Esperança Sem Limites, ela foi fundada pelo Jack Smith e depois o seu filho, o Philip Smith, que hoje é o nosso presidente. Isso começou na Etiópia, com um trabalho que eles faziam com crianças lá, cuidavam de crianças, e eles receberam uma notícia aqui do Brasil, que foi o massacre da Candelária, lá no Rio de Janeiro, que mataram vários adolescentes que estavam na rua. E aí eles foram pesquisar um pouco, viram que esses adolescentes que foram assassinados eram filhos de presidiários. Então, assim, eles não tinham onde ficar, eles ficavam na rua. E aí isso queimou no coração deles para vir para o Brasil fazer um trabalho. Nessa viagem, vindo para o Brasil, o Philip deixou o pai dele mais confortável no banco do avião e foi sentado ao lado de um outro rapaz. Chegando ali, ele começou a conversar, falando por que ele estava vindo para o Brasil. E esse jovem que eles estavam conversando, ele era filho do dono do local onde era a Cidade dos Meninos, que era um antigo orfanato, que é a Casa dos Menores.
E ali iniciou, então, ele estava indo para São Paulo para achar algum lugar, e aí ele parou aqui em Campinas, olhou aquele espaço que hoje é um sítio, é um sítio muito grande. Em São Domingos? Lá no bairro São Domingos. São Domingos. São Domingos. São Domingos é perto do aeroporto? Campo Belo, aeroporto, tá. aquela região Tá, ali. tá. Fernanda, toda aquela região ali. Então, ele veio conversando, parou naquele lugar, então iniciou-se o trabalho. Aí eles conversaram, acertaram, e esse senhor, ele doou para esse trabalho. Ele falou o seguinte: vocês podem usar o espaço, mas desde que seja sempre um local para cuidar de crianças e adolescentes. Então, iniciou-se, em 1990, esse trabalho com os adolescentes. A princípio era só meninos, né, como o pastor falou, era só meninos, e depois, ao longo do tempo, Eu também... creio que nós fomos lá, e eu não lembro o tempo, né? Sim. Que ano que foi isso. Mas nós fomos, era só meninos. Só meninos. Né? Até tinha uma capela. Isso. Né? É exatamente isso. Eu sei que era um sítio. Exatamente. Agora, Continua ainda. se eu for com a hoje, eu não sei mais. Assim, a estrutura não mudou. Não né? mudou. Só melhoraram, né? Tá Tinha pintado, vários tá bonito, quartos. vários quartos. Então, assim, mudou um pouquinho a estrutura, mas o layout ali é o mesmo. A capela continua lá no fundo. E eles tinham a chácara Esperança, que era só de meninas. E aí teve uma mudança, né, um reordenamento aqui em Campinas, e foi necessário, então, juntar os dois. Então, hoje, aquele espaço lá é um espaço onde cuida de crianças e adolescentes, meninos e meninas. Então, iniciou dessa forma, iniciou com dois missionários que vieram para Campinas com a intenção de cuidar de crianças. Então, essa é o início, o desejo. E isso até hoje, né, quase 30 anos aí. E eles moram lá? Isso. Como que funciona, então, essa estrutura? Essas crianças, elas são, e aí eu falo um pouco do trauma, importante isso, essas crianças, elas sofreram algum tipo de violência. Então, são crianças que sofreram eu vou falar assim, todo tipo de violência que passar pela sua cabeça. Tá? Tem lá, então tudo. Então, negligência, abuso sexual, violência física, violência psicológica, vivência de rua, então, órfãos que não têm seus pais. Então, essas crianças, elas são retiradas das suas famílias, e ali na Cidade dos Meninos, então, é um local, um espaço... É uma lei judicial? Eles são tirados pelo Conselho Tutelar. Pela Vara da Infância, aqui de sim. Campinas, há uma determinação judicial, e aí, então, elas são designadas para os abrigos aqui de Campinas, né? Os abrigos e casas lares. Então, a Cidade dos Meninos é um desses abrigos que cuida dessas crianças, né? Então, a nossa missão ali, ela é transformar, ela é resgatar. Então, a gente resgata essas crianças, a gente dá a transformação, que aí entra a parte de educação, e também não só transforma, mas a gente reinsere para que eles sejam bons adultos, que eles constituem suas famílias, ao ponto de não vivenciarem ou reproduzirem os traumas do passado. Então, assim, essa é a missão ali da Cidade dos Meninos, onde a gente se desempenha ali no dia a dia. E como que eles moram lá nesse local? Ou tem casas? Como é que funciona isso? São duas modalidades que a gente chama aqui em Campinas. Nós temos a modalidade abrigo, que é um local onde é como se fosse uma colônia. Lá a Cidade dos Meninos do Sítio é uma colônia, as casas ficam todas juntas. Então, são casas, mas elas ficam todas juntas. Além desse espaço, a Cidade dos Meninos tem as casas lares. As casas lares ficam aqui no Novo Campos Elíseos, e elas são casas normais, é igual a sua casa, a casa do Senhor. É uma casa grande, com 4 quartos, banheiro, e nenhuma identificação. Então, assim, você não sabe que crianças que estão morando ali são crianças acolhidas, e é para isso mesmo. Então, são duas modalidades. Um abrigo, onde eles moram lá, eles não voltam para a família, eles moram ali, alguns moram por anos, e as casas lares são esse espaço que é um ambiente familiar, com uma casa mesmo, onde eles podem mexer na cozinha, diferente do abrigo que eles não podem, eles podem fazer uma comida, eles podem brincar, eles podem correr, eles vão para a escola sozinhos e voltam. E como que escolhem essas crianças? Como que é determinado? Não, nós não escolhemos. Né? Assim, o Conselho Tutelar, ele faz a visita na casa da família, e ele vem e ele faz um relatório à juíza, há uma determinação, eles vão lá e retiram essas famílias, essas crianças. Algumas são até deixadas pelos familiares. Por alguma situação, eles vão e entregam as crianças. E aí nós não escolhemos. Né? Há um estudo que eles fazem, há a quantidade de vagas,
e aí, na verdade, é uma gestão que faz isso, gestão da prefeitura, e essa gestão, então, ela vai direcionando essas crianças para os abrigos e as casas lares. Tem, assim, adultos que acompanham, como os pais, não sei se é o nome... Sim, é. Alguns são chamados de educadores e outros são chamados de cuidadores. Nós chamamos de pais e mães sociais. Sociais. Isso, pais e mães sociais. Nós temos um diferencial lá nos Estados Unidos, diferente dos outros espaços, é que nós priorizamos a referência masculina e a referência feminina. Então, há um pai e há uma mãe social que moram com essas crianças. Eles moram 24 horas. Então, assim, eles são os nossos, são os guerreiros de linha de frente, né? São eles que estão ali lidando com os traumas, são eles que estão ajudando, são eles que estão lidando quando uma criança ela não recebe uma visita de uma família, depois volta para casa chateado, é eles que vão cuidar, que vão educar. Então, eles são os nossos guerreiros de linha de frente, né? E aí tem toda uma equipe técnica, que são psicólogos, assistentes sociais e pedagogos, que trabalham o desenvolvimento e trabalham as famílias. Então, são essas duas linhas que nós temos. Aí fica uma pergunta assim, quais são os compromissos, né, que a direção dessa instituição tem com as crianças, né? Com os meninos e meninas, né? Sim. Jovens, adolescentes, sim. eu não sei até que idade que eles permanecem lá. Nós, Qual de 0 a... De 0 a 18. De 0 a 18. De 0 a 18. Então, assim, pode chegar... É que hoje, em Campinas, eles têm um trabalho muito forte que chama família acolhedora. O que é essa família acolhedora? Para um bebê não ir para um abrigo, ela acolhe esse bebê, essa criança, e ela fica um tempo, ela não adota. Ela cuida por um período até ele ter uma certa idade, e se não tiver a possibilidade de reintegração familiar, ele vai para um abrigo ou vai para casa lar. Então, tem essa família que é para não ir direto para um abrigo. Bom, mas isso não cria um trauma na criança? Vários traumas. Porque você pega pequenino, você cuida e, de repente, você tem que... É um rompimento de vínculo. São vários rompimentos de vínculos que eles vão tendo ao longo da vida. Né? Aí o senhor está perguntando qual que era o nosso trabalho ali, né? Qual que é o compromisso. O compromisso que a Cidade dos Meninos tem, então, está dentro dessa missão, que é você resgatar, você transformar e você reinserir, é o compromisso que nós temos com os jovens. Além de todo o trabalho que nós fazemos, nós focamos um período que é muito específico da idade deles, que são aqueles jovens que não vão voltar para a família. Eles vão ficar até 18 anos com a gente. E esses jovens, eles entram com 17 anos numa fase diferenciada, onde eles são preparados para ser inseridos no mercado de trabalho. E esse é um grande diferencial que nós fazemos, que é inserir no mercado de trabalho para que ele tenha condições, depois de alugar um espaço, de morar com um outro jovem, com outro adolescente. Muitos deles voltam para a sua família. Então, assim, nosso trabalho, nosso compromisso é fazer com que esse menino lá na frente ele tenha condições de ele poder desenvolver a sua vida. E até 18 anos? Até 18 anos. E depois dos 18 anos, como que é que funciona? Então, aí ele fica, assim, algo que dói o nosso coração, né? Porque é mais uma quebra de vínculo, né? O menino vive ali 10 anos, 8 anos, 6 anos com a gente, e aí ele completa 18 anos, ele precisa sair. Esse é o nosso trabalho de transformação, é de promover com que esse adolescente, esse jovem que está completando aí 18 anos, ele tenha condições de ele ter uma vida autônoma. Mas ele não sai e fica desprovido. Nós temos aí um acompanhamento de 6 meses ainda, com esse e aí já, né, esse jovem, não mais adolescente, mas esse jovem. A gente acompanha por 6 meses, se tiver alguma dificuldade, a gente pode ajudá-lo. E nenhum deles sai assim, desempregado, a não ser que queira, a não ser que ele faça essa escolha, mas é oportunizado para todos eles, que eles saiam com o trabalho e que eles consigam desenvolver aí. Você tem alguma porcentagem assim de recuperação dessas crianças? Não? Sim, olha, ao longo aí dos quase 30 anos de Cidade dos Meninos, nós temos uma porcentagem de 75% de sucesso no trabalho com essas crianças e adolescentes. Só para um exemplo, nós temos jovens hoje que têm suas famílias, temos alguns que estão nos Estados Unidos, tem outros que passaram em concurso público, fizeram suas faculdades, estão cuidando de suas famílias, né, estão cuidando dos seus filhos, outros trabalham em empresas muito boas,
Nós recentemente recebemos, né, uma doação de um projeto que fizeram por conta de um jovem que foi nosso e ele estava trabalhando na empresa e falou do nosso trabalho, do nosso projeto. Sim. Então, assim, dentro disso, 75% nós temos. Alguns, por serem jovens, e lembra que educação também tem a questão da escolha do adolescente, do jovem, ele também, às vezes, trilha outros caminhos. Legal. Você pode fazer aí a sua pergunta também, né? Você, meu irmão, minha irmã, e nós vamos estar tentando responder as suas perguntas, né? Quem sabe sobre esse momento, né, de falar sobre esse compromisso com as crianças, né? E é uma coisa assim que a Igreja do Jardim Olinda, ela sente também esse compromisso com crianças, né? Inclusive a gente, aqui no bairro, com o ônibus, a gente vai pegando de casa em casa várias crianças para poder trabalhar, educar em torno da palavra de Deus. Não é exatamente, né, talvez tenha várias crianças também com traumas, Sim. né, com toda certeza. Com certeza. Então, essa porcentagem é de 75%. 75%. E qual que é o método, que seria o segundo bloco da gente poder trabalhar um pouquinho mais? Qual o método, a metodologia que vocês usam ali na educação dessas crianças? Ótimo. Aqui é um ponto muito importante para a gente poder conversar, que faz parte e você pode usar no seu dia a dia. Então é importante só colocar essa situação das crianças que vocês aqui, que é o IPI e o Lina, trabalham e cuidam. A gente precisa entender algo que é muito importante, como é a educação dentro da casa. Então, assim, como que são as famílias que essas crianças convivem. E, então, a Cidade dos Meninos, ela tem uma metodologia que se chama Quando o Amor Não é Suficiente. Como que você educa um filho que não é seu? Dizendo que ama, dizendo que vem aqui agora que você vai ter tudo aquilo que você não teve lá na sua casa. Isso não dá certo. Então, quando o amor não é suficiente, o que nós fazemos? Aí nós temos, então, são 12 técnicas que nós trabalhamos na educação. Talvez você pode perguntar o seguinte, mas essas técnicas são infalíveis? Não são infalíveis, mas são grandes ferramentas que você tem para educar. E não somente crianças em situação de risco, todas as crianças. Se eu aplico essas técnicas com o meu filho, né, assim, porque filho de pastor acho que é tudo certinho, né? Filho de pastor é bem certo. Dá muito trabalho, né? Não sei se seu filho já está grande, mas quando pequeno, se ele corria por baixo dos bancos, né, se pulava nas coisas, o meu faz muito isso. Era tudo santinho. Tudo santinho, né, pastor? A gente vê a cara deles aqui, né? Tremendo. Santo. Então, assim, quando o amor não é suficiente, como que nós fazemos? Em primeiro lugar, nós precisamos, todas as pessoas que educam, que trabalham com educação, precisam entender. A criança não precisa aprender o amor, em primeiro lugar. O que ela precisa entender é a obediência. Então, o que nós ensinamos, em primeiro lugar, quando o amor não é suficiente? Afeto e limite. Esse é o principal foco que nós temos. O que é o afeto? O afeto é aquilo que você dispensa para a criança com carinho, com uma atenção, um olhar. Não é dar coisas, você é humano com humano. Né? É você parar para ouvir. Mas hoje é uma grande confusão, né? Pensar que amor é você presentear. Isso. Dá um montão de coisa, né? Eu posso falar um pouquinho sobre isso. Ótimo. Que a gente excelente. Fala. Eu vou dizer já assim, é totalmente inútil. Criança não precisa de presente. Criança não precisa de presente. Eu falo isso pelas crianças que a gente cuida. Essas crianças que estão lá, então assim, vamos suprir as necessidades que a família não deu. Lógico que é legal, não vou dizer assim, então a gente não vai fazer mais nada, a gente não vai presentear. Não é isso que eu estou dizendo. Mas isso não substitui o afeto, não cria vínculo com criança. Isso faz com que a pessoa tente comprar o amor da criança. Isso não é educar. Isso é contra a educação. Então, quando o amor não é suficiente, nós vamos utilizar, então, o afeto e o limite. O afeto, então, é essa parte humana de que você dispensa a criança, no cuidado, na atenção, no olhar. Por exemplo, uma criança, um bebê, quando você troca uma fralda,
quando você dá um banho, você está acariciando o bebê, você está brincando com ele, tudo isso vai gerando vínculo. E isso é afeto. Você vai suprindo uma necessidade. Quando colocamos o limite? Quando dizemos não. E hoje, pastor, eu fiz um curso na Unicamp foi uma pós que eu fiz, sobre prevenção de suicídio. O Dr. Neuri, que ele dá o curso, ele fala muito dessa questão da falta de limite, de crianças e adolescentes com pensamentos suicidas que não sabem ouvir um não. Geram adultos que, quando vão trabalhar, não sabem ouvir um não numa empresa, não sabem ouvir o não de uma situação, e aí eles chutam balde, eles abandonam tudo, não querem viver a vida, não querem sofrer nada, nenhum tipo de contrariedade. Essa falta de limite, o dizer não, ele está vinculado a que faixa etária ou da classe social, o nível social? Não tem um nível social. Isso é desde o início. Porque parece que quando se tem mais posse, se dá mais e não tem limite, parece. Eu não sei se eu estou certo ou estou errado. Sim, eu estou entendendo o que o senhor está falando. Assim, ou seja, se eu tenho mais recursos, mais eu dou para o meu filho no sentido de suprir tudo aquilo que ele precisa. E isso também é um ponto, precisa ter um limite. Então, até que ponto eu dou as coisas para uma criança? Até que ponto essa criança precisa de tudo isso? Né? E aí a gente pode falar um pouquinho. Espera um pouquinho, acho que deve ter uma pergunta, né, Felipe? Então, por favor. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Barbieri. Bom dia. A gente tem uma pergunta aqui da Larissa Rodrigues, e é o seguinte, ela comenta, né, sobre essa questão, não só das crianças, mas também relacionado a traumas e tal, que na igreja a psicologia ainda é muito pouco falada, tratada. Como pode ser a abordagem assim, para pessoas que não aceitam esse tipo de tratamento psicológico, né, porque elas consideram que não é algo de Deus? Muito bem. Esse eu vou dizer que é um grande... Um desafio, né? Eu acho que desafio, pastor, mas assim, eu acho que é um problema mais nosso, de pastores. Às vezes a gente, respondendo a Larissa, eu percebo que às vezes pastores querem ser tudo. Eles querem fazer tudo. E não, tem coisas que não cabe ao pastor. Tem coisas, por exemplo, eu sou psicólogo, que a psicologia me ajuda a entender algumas coisas. Mas se eu for atuar como psicólogo, eu vou ser psicólogo. Eu não vou ser pastor. E eu sendo pastor, eu não vou atender a pessoa como um psicólogo. Vai ter momentos que eu vou falar, você precisa ir para uma terapia. Você precisa procurar um profissional que vai te ajudar a você desenvolver. Então, a psicologia, ela trabalha o desenvolvimento humano, o comportamento humano. Então, o importante é você saber um pouco, todo pastor deveria saber um pouco de psicologia. Mas... a gente tem no curso, né? Tem umas pinceladas, muito superficial, né? Bem superficial. Psicologia são 5 anos de estudo, né? Para você escolher uma das teorias para você se aprofundar. Então, assim, eu acho que isso é o desafio como o senhor colocou, o desafio, mas também a gente precisa falar disso, de pastores, às vezes, aconselhar e ver o limite que o pastor tem e falar, olha, eu não consigo lidar mais com isso. E não é uma questão de falta de fé, não é uma questão de, a pessoa não tem fé, precisa ir com um psicólogo. Eu vou no psicólogo porque eu sou louco. Eu ouço muito isso, você não é louco. Existem situações na nossa vida que precisamos trabalhar e precisamos desenvolver. E o psicólogo, ele ajuda você a refletir. O psicólogo não te dá conselhos. O psicólogo, ele é um bom ouvinte que ajuda você a refletir na sua própria fala. Então, acho que é um desafio nosso de pastores, ao ponto de termos esse limite, né, se tiver uma situação, de aconselhar as pessoas a buscarem profissionais da área da psicologia. E tem que buscar, né? Tem. Não tem jeito. Eu já fiz psicoterapia e, assim, dentro da psicologia, o psicólogo precisa fazer, porque ele precisa... você cuida muito de problemas, e como que você vai cuidar dos seus problemas? Você precisa estar bem para você cuidar. E aí a gente também tem, dentro do nosso currículo, a gente precisa fazer esse desenvolvimento. Então, tem uma barreira, então. Há Sim. uma barreira, quando se fala de psicologia, fazer um tratamento, uma terapia, dá a impressão que a pessoa não é crente, né? A mesma coisa em caso de depressão, né? Sim.
que é uma Achar que não é uma doença doença. que o camarada que tem depressão, ele não é crente, não tem fé. Esse aumenta a sua fé, mas não é caso orgânico, né? Sim, a depressão, essa falta de humor, né, que é o humor depressivo, é uma doença. Né? Tem o estado depressivo e tem a depressão. E é causado por vários fatores, vários fatores. Tem mais uma pergunta, hein? A gente tem mais uma pergunta do Leonardo. Uhum. Ele pergunta agora sobre esses ambientes que o senhor pastor está falando, né, relatando, principalmente da casa dos meninos, se existe liberdade para a pregação do evangelho nesses ambientes de acolhimento. Ok. Bom, Era o último um bloco. dos pontos, né, que a gente ia Nós tratar lá na vamos frente. tratar também disso. Tá. Eu posso responder daqui a pouquinho, só para a gente voltar aqui um pouquinho na questão da educação, que é algo que eu gostaria de falar, porque isso nós vamos falar... Segura a pergunta aí. Nós vamos falar daqui a pouco, vamos entrar nesse assunto. Eu estava falando um pouquinho das técnicas, e isso é muito importante para você que é pai, que é mãe. Hoje em dia, quando a gente fala de educação, pastor, a gente precisa entender que não é só o pai e a mãe que educa mais. É um pouco diferente do tempo anterior, onde o pai saía para trabalhar, a mãe ficava em casa, e a mãe acabava desempenhando essa função mais de educação, e o pai, aquela questão figura de respeito, que ensinava da vida, que te dava outros valores. Hoje, os dois trabalham, e os filhos ficam ou com a babá, ou em creche, ou em escola. Então, a educação vem desses terceiros. E é muito importante os pais entenderem, e aí é esse ponto que o senhor colocou, que as pessoas elas dão presentes para compensar essa falta. E isso não é educação. A educação ela começa a funcionar quando existe o vínculo, quando existe o afeto. E o pai e a mãe precisam se vincular com o filho. Não é porque é filho que ele é vinculado com o pai. Nós vemos muitas famílias que os filhos conversam com outras pessoas, mas não conversam dentro de casa. Não são educados pelos pais. E, às vezes, são filhos rebeldes contra os pais, porque os pais não entendem, não conversam. Por que isso acontece? Por conta que não existe o vínculo. Então, nós precisamos, você que é pai, você que é mãe, você precisa entender, precisa se criar o vínculo. Poxa, pastor, eu trabalho de manhã, chego à noite em casa. Ache um tempo para você se vincular com o seu filho, para você brincar com o seu filho, para você dar afeto ao seu filho, para você dispensar o seu cuidado para o seu filho, porque se você não educar, outros educarão. E aí vai gerar esse conflito, porque você vai querer compensar a falta, o distanciamento que o seu filho vai ter de você com presentes. E isso não vai funcionar, porque quando ele for adolescente, isso não vai comprar mais ele. Quando você estava falando sobre isso, sobre dar presentes, me veio à mente algo que já vivenciamos isso. Né? Um ganha muito presente para suprir a ausência. O outro não tem dinheiro para comprar um montão de presente. Então, aquela criança que não recebe aqueles presentes, fala assim, meu pai não me ama. Agora, o pai do fulano, do ciclano, nossa, ele ama muito, ele dá tudo o que ele quer. Então, você vê na cabeça da criança, como é trabalhado isso, né? É maléfico. Sim. De uma forma assim, maléfica, né? Mas aonde que ele faz essa comparação? Na relação entre eles. O meu pai me ama menos, meu pai não me ama tanto, porque olha o que o pai dá para o outro. Né? Olha quantas coisas, olha o carrinho que o outro tem e eu não tenho carrinho. Mas isso está dentro da relação, está aquilo que os pais fazem. Agora, se essa família que dá muita coisa, vamos pegar essa família que dá muita coisa, e pegar essa que não dá nada. Essa que não dá nada, ela não tem o vínculo, assim como o outro não tem. Porque não é o não dar o presente ou dar o presente, mas é o vínculo. Se ele tivesse vínculo, o afeto, dispensado o afeto, nessa comparação... Não faria diferença, Não faria diferença. Presentes. Porque assim, o ganhar o presente, ou aquilo que o pai... A gente fala assim, vou dar um carrinho, mas todo mundo pode dar alguma coisa. Né? É que às vezes o outro dá um carrinho de controle remoto e o outro dá um carrinho que você tem que empurrar. Mas quando você tem o vínculo e você tem o afeto dessa criança, não importa o tipo do presente. Eu tenho o meu filho Miguel. Ele se contenta com um bonequinho desse tamanho. Se eu chegar em casa, nesses dias, eu cheguei em casa lá com um brinquedinho, como outra criança não quis, e eu falei, meu filho gosta desse carrinho, que era o Patrulha Canina, alguma coisa do Patrulha Canina, mas é usadinho. Eu falei, você não quer mais? Ele falou, tio, não estou brincando, não quero mais, leva para o Miguel. Aí eu peguei, coloquei, fiz um negocinho assim, né? O senhor precisa ver a alegria desse menino.
Então, assim, não é o presente em si, mas ele se contentou com um pouco, com algo que é usado. Eu não falei que era usado, mas assim, um presentinho simples que ele ganhou. Por que ele se contenta? Porque o meu pai me deu. Sabe, é o afeto que a gente dispensa além do presente. E quando às vezes a gente sai com ele e fala assim, filho, agora não vou comprar. O pai não tem dinheiro agora. E agora não é momento de você ganhar. E aí entra o limite. Que algumas pessoas, alguns pais, hoje na educação, eu percebo que elas não colocam esse limite. Ah, eu quero. Não, filho, agora não é momento. E aí entra um pouco dentro dessas técnicas que a gente trabalha. Uma das técnicas que a gente trabalha, que são 12, eu vou falar elas rapidinho, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, eu vou... E aí você pode ir fazendo a sua pergunta. E depois a gente entra na pergunta. E tem uma pergunta na manga aí, né, Felipe? Então você pode fazer a sua pergunta aí, o Felipe está anotando. Uma das coisas, então, todas as pais ou pessoas que vão educar, elas precisam estar preparados para isso. Isso é o primeiro ponto. E uma coisa, precisa ter vínculo. Se você não se vincula, você não consegue educar. Ah, seja pai, seja mãe, seja o avô, seja a babá, seja a tia, precisa criar esse vínculo para poder educar. Criando o vínculo, por isso que às vezes pais não têm vínculo. Pais estão convivendo na mesma casa, mas não tem vínculo, e a criança tem vínculo com a babá, tem vínculo com a avó, tem vínculo com a tia, mas com os pais mesmo você não vê, você vê um distanciamento. Né? Bom, uma das técnicas, primeira coisa delas é preparar-se para educar. Essa é a primeira coisa, você precisa preparar. Você precisa também estabelecer o respeito através do contato visual. Isso é muito importante, irmão, irmã, você que educa. Não fale com uma criança se ela não estiver olhando para você, ou um adolescente. Busque o contato visual. Peça para ela olhar no olho. Porque quando ela olha no olho, você vai poder dizer para ela o seguinte, eu quero que você olhe no meu olho para você saber que eu estou falando a verdade para você. Porque geralmente, você quer falar alguma coisa, ou para corrigir, ou para tratar algum assunto, faz isso, né? Tá? Aí abaixa a cabeça, olha para lá. E se você falar nesse momento, ela não está nem aí para o que você está falando. Então, uma das técnicas, e aí nós usamos isso muito lá, nós não falamos com nenhuma criança na Cidade dos Meninos sem que ela olhe para nós. Lembrando, antes disso, precisamos ter o vínculo. Nós vamos construir o vínculo. Terceiro, estabeleça e mantenha uma conexão de coração com coração. Isso é muito importante, que aqui que é o ponto de não dar o presente. É a conexão de coração, é o afeto, é você ouvir a criança, o adolescente, ouvir o seu filho, sabe? Você parar de ficar no celular, de mexendo, de assistindo alguma coisa, você parar e olhar para o seu filho, olhar para a sua filha e ouvir o que ele tem para dizer. Isso faz é a grande chave. Isso vai criando conexão. E isso vai fortalecendo o vínculo. Ajude a criança a aceitar limites. É muito importante isso. Não tem como você educar sem você colocar limite. Ensine um autocontrole. Eu quero, me dá. Opa, limite. Não. Ajude essa criança a desenvolver isso. Ajude essa criança a respeitar os limites. Normalmente o pai cede ou a mãe cede, aí né? Aí que tá. A gritaria. A gritaria, a birra. Se joga no chão. Se joga no chão. Uma vez, eu vou usar o meu filho, né, para não falar do filho dos outros. Eu estava no shopping, eu, a Leide e o Miguel, ele estava com 3 anos. Nós estávamos andando no shopping, a Leide foi entrar numa loja e eu fiquei com ele fora da loja. Ele saía correndo. Ali no Shopping Bandeiras tem a parte de cima e ele tem uma proteção. Ele ia naquela proteção e ele dava voadora na porta da vitrine. Eu virei as costas para ver uma coisa, daqui a pouco eu olho, cadê o meu Miguel? Ele estava correndo e se jogando na porta, Aí eu peguei ele, coloquei e falei, você vai ficar do meu lado, não vai sair mais. Pensa no escândalo que o menino fez. Agora, se eu sei do escândalo dele, as pessoas ficaram me olhando, as pessoas falam, nossa, esse menino, ninguém dá educação para esse menino, ninguém faz nada, porque ele estava fazendo o escândalo. Ele estava ali esperneando. Mas eu não precisei bater nele na frente das pessoas. Mas eu fui firme no sentido, você não vai sair mais de perto de mim, você vai ficar aqui do meu lado. Pode chorar, pode fazer birra, pode fazer o que você quiser, você não sai. Esse é o limite, que geralmente a gente vê o pai fazendo. E eu já vi muito isso. Pega o menino no colo, meu filhinho, não faz isso, não faz, mamãe fica triste, sabe? Você reforça esse comportamento dele, em vez de você trabalhar. E qual que é esse momento? Esse momento é de não. Você não vai mais fazer isso. E ponto final. Eu não quero que você faça. Fica aqui do meu lado. Então, isso é muito importante. Ensinar o autocontrole, ensinar o limite.
gerar expectativas em relação a responsabilidades, isso já são mais para os adolescentes. Seu filho arruma a sua cama? Arruma a cama dele? Arruma o quarto? Guarda os brinquedos? Seria bom a gente perguntar como que você que está ouvindo, né, que está participando conosco, seu filho arruma a cama? Né? Dobra o lençol, sei lá como é que faz direitinho? Guarda os brinquedos? Guarda os brinquedos ou você guarda? Isso daqui é muito importante nessa fase da vida, você trabalhar essas expectativas. Por que é importante ele desenvolver as tarefas em casa? Porque você vai gerar nele expectativas. E o que é isso? Por exemplo, meu filho, o Miguel tem 4 anos e eu falo para ele bagunça os brinquedos, ele desce carrinho e tal. Eu falo para ele, vai guardar. Aí ele não quer guardar. Hora do limite. Você vai guardar, enquanto você não guardar, você não brinca, você não assiste desenho, você não faz outra coisa, você vai guardar os seus brinquedos. É difícil, irmãos, ele não quer guardar os brinquedos. Ele vai fazer manha, ele vai fazer birra. A minha postura como pai, e o pai forte, uma pessoa, tanto eu como a minha esposa, é dizer, não, acabou, você vai guardar os seus brinquedos. E aí gera-se uma expectativa. Ele vai guardar o brinquedo igual eu guardaria? Tudo certinho, tudo bonitinho, brinquedo assim? Não. Ele vai guardar do jeito dele. Esse é algo muito importante para gerar expectativa e a gente pode frustrar muito as crianças nesse ponto. Porque a gente joga uma expectativa dizendo que ele vai arrumar como se fosse eu adulto arrumando. E aí nós desvalorizamos. Mas que porcaria que você fez. Não é desse jeito que eu já falei, menino burro. Já não falei para você não guardar desse jeito. Pô, estou cansado de falar com você, você não entende. Pô, mas é um Zé mesmo. Não sei se as pessoas ouvem isso por aí, mas a gente observa isso. Agora, qual que é a diferença? Poxa, Miguel, que legal. Pô, você guardou. Você guardou. Lembra como o papai te ensinou a guardar? Dinossauro é desse lado e os bonecos é do outro lado. Está tudo misturado, não está? Ele olha, ele fala, tá, o que você acha? Vai lá e arruma direitinho. Primeira coisa que eu fiz, eu dei um positivo para ele porque ele guardou. Agora, ele não guardou como eu queria que ele guardasse, mas eu também não chamei ele de burro porque ele não fez. Eu fui lá e reforcei isso. Falei, olha, filho, agora você vai guardar direitinho. O boneco é do lado de lá e os dinossauros é do lado de cá. Percebe, então, que assim, gerar essa expectativa não é uma expectativa de adulto. É o que ele pode fazer. Só um parênteses aí. Na nossa... como a gente trabalha aqui com crianças, que a gente, na verdade, a gente não conhece a profundidade, né, da família, praticamente não conhece tanto a família. A gente não sabe como foi educado. E como que a gente deve agir aqui com essas crianças? Né? Esse procedimento é um procedimento mais de pai com filho, né? Mãe com filho. E agora, na igreja, como que eu vou proceder? Ótimo, ótima pergunta. Porque assim, nós não somos pais dessas crianças que nós estamos aplicando isso, lá na Cidade dos Meninos. Eu estou dando o exemplo do Miguel, que é meu filho, mas lá na Cidade dos Meninos, a gente age da mesma forma. Por exemplo, então assim, primeira coisa, respondendo a pergunta do senhor, vocês aqui da igreja da IPI do Jardim Olina, para trabalhar com essas crianças, em primeiro lugar, criar vínculo com elas. E entender que, poxa, qual é o contexto social que essa criança vive? Qual é o contexto social que a família está inserida? Quais são as condições que a família está inserida? Essa família tem a mesma educação do que os outros tiveram aqui? Então, esse é um olhar importante, é fazer essa análise. A gente chama isso de estudo social. Porque mistura, né? Não, mistura, e é diferente. O senhor pega o senhor, a sua família, seus netos, os filhos deles, aí você pega uma outra família que já tem uma certa estrutura, que foi criada aqui na igreja, com educação e tal, e aí você vai pegar uma criança que os pais não tiveram uma educação, que a forma desses pais ensinarem é totalmente contrário às palavras de Deus, contrário a uma ética, a uma moral, eles cuidam do jeito deles, e às vezes nem cuidam. Às vezes são os próprios pais, no caso das nossas crianças dos meninos, são os próprios pais familiares que causam o trauma, que causam a violência. Então, assim... Eu creio que a gente deva ter também. Exatamente. Essas crianças que vocês pegam aqui, tem muito disso. Então, como que eu vou educar essa criança? Como que eu vou ensinar, trazer essa criança aqui e falar que Jesus ama ela? Falar que o nosso pai no céu ama, sendo que o pai é o cara que tá maltratando ela em casa? Que pai que é esse? Que referência de pai essa criança tem? Que referência de pai essas crianças da Cidade dos Meninos têm? Não tem.
E lá nós não usamos Deus como pai, nós usamos Jesus como amigo. Porque é mais fácil ela aceitar Jesus como amigo do que Deus como pai. Até ser curado dessa situação. Então, primeira coisa, vocês precisam criar vínculo, vocês precisam colocar afeto. E aqui na igreja precisa ter limite. Então a criança corre. Não, aqui você não vai correr. E isso é dessa forma que vocês vão demonstrar o amor para essas crianças. Tudo bem? Tudo bem. Então é criação de vínculo. Crie vínculo primeiro. Nós estamos no caminho certo, hein? Perfeito. Nós Crie temos vínculo. várias professoras e Isso. professores que realmente trabalham dentro dessa linha. Exatamente. Tem Isso é sido muito muito importante. abençoado, graças a Deus, pelos professores das crianças. E isso é muito bom, porque assim, talvez somente aqui neste lugar, essas crianças elas estão ouvindo o não. Elas estão sabendo até o limite que elas podem ir. Porque, às vezes, nas suas casas, fazem o que querem. Né? Ficam para a rua o dia todo, ou ficam no celular o dia todo, ou, sabe, não tem um limite. E quem que vai ensinar limite para essas crianças? E aí é o trabalho que vocês desenvolvem. Então, nós queremos, além de Jesus, de ensinar o amor de Jesus, nós vamos ensinar o amor de Jesus colocando limite, dando afeto também. Muito importante, mas crie o vínculo. Criei o vínculo, depois que você cria o vínculo, você pode trabalhar todas essas outras técnicas aqui. Bom, falei das expectativas, ensine sobre lei de causa e efeito. Então, uma criança, vamos dizer assim, quebrou um brinquedo de outra criança. Lá na Cidade dos Meninos, ela precisa repor esse brinquedo. Então, assim, é a lei de causa e efeito. Tudo tem consequência na vida. Tanto consequências boas como consequências ruins. Então, se você quebrou algo, de alguma forma você vai restituir isso. Então, isso é muito importante também. Vocês podem fazer isso aqui. Né? Às vezes tem alguma situação, pegou o lápis de uma amiguinha e você separou, quebrou o lápis. Então, você tira dele e dá para outra amiguinha. Isso é muito importante na educação. Sabe? A gente precisa entender isso, porque senão essas crianças vão crescendo achando que podem fazer tudo. E a gente vê muitos adultos hoje, né? Dessa forma. Né? Exatamente. 8. Derrubando as barreiras entre você e a criança. Esse daqui é algo também muito importante, que se você não derrubar essas barreiras, que é a construção do vínculo, você não desempenha mais nada. Não entre em batalhas erradas. Essas batalhas erradas é você enfrentar uma situação com raiva. E aí, às vezes, você perde. Porque as crianças e adolescentes, eles são mestres nisso. De deixar a gente, de cabelo em pé, de sangue nos olhos, por conta de comportamento. Nós não podemos entrar nessa vibe deles. A gente precisa ter a nossa postura. Então, se nós estivermos aqui, uma criança é muito ativa, uma criança não para, desrespeita, a gente precisa entender que ela não está nos desrespeitando, porque esse é a conduta dela. Poxa, ela veio aqui na igreja e mandou alguém tomar naquele lugar. Que coisa horrorosa, como pode isso? Espera aí, que criança é essa que nós estamos falando? Ela não está me ofendendo. Isso é a conduta normal dela. É o modo de defesa dela. Então, a gente precisa não entrar... como que eu vou tratar isso? É não entrar no nível. Você me ofendeu, eu te ofendo também. Então, nós precisamos trabalhar isso de uma forma que eu sou o adulto da situação. Eu tenho o controle. E, então, nós vamos trabalhar isso, vamos trabalhar ela pedir desculpa. Como é difícil uma criança ofender e pedir desculpa. Mas, quando a gente consegue trabalhar isso, a gente mantém um autocontrole, a gente não perde essa batalha. A gente precisa até o fim. Você vai pedir desculpa. Não vou. Não, você vai. Você não faz mais nada enquanto você não tiver essa atitude. Mas vai ser falso, pastor, não sei o quê. Não é questão de falsidade com criança. É o ato dela fazer isso, que é o que a gente trabalha. Não entre em batalhas erradas. Ensine a criança a pensar sobre si mesma. Isso é muito importante. Tem muitos pais aí que fazem tudo pelas crianças e não ajudam elas a raciocinarem. Uma coisa que é muito legal, que aí eu faço com o meu filho, faço lá também com as crianças e com os adolescentes, o que você fez? Eu faço essa pergunta. Tio, eu estou sem... A gente dá algumas consequências. Por exemplo, aprontou lá, fez alguma coisa. Olha, você vai perder o privilégio de você assistir um desenho hoje. Hoje à noite você não assiste, você vai dormir mais cedo. Mas por quê? Porque eu não sei o quê. Bom, o que você acha que aconteceu? O que você fez? Qual foi a sua atitude para que você perdesse esse privilégio? Aí você faz ele refletir. Você faz ele pensar, e não só aquela coisa, você vai porque eu estou mandando, você vai porque eu quero. Isso é imposição, isso não é educação. Então, dentro da educação, você precisa ajudar essa criança a pensar no que ela está fazendo, nas atitudes dela, sejam boas ou sejam atitudes ruins. E focalize e oriente o processamento dos sentimentos. Ajude a construir a autoestima, que foi um pouquinho que eu falei.
Pô, você não arrumou o brinquedo agora, você é um burro, você é isso e aquilo. Você não ajuda a construir autoestima. Você precisa, então, trabalhar para que ele faça aquilo, mas com outras palavras. Agora, pastor, isso é algo muito importante aqui. Focalize e oriente o processo dos sentimentos. O que é isso? Você já viu adolescentes, e principalmente crianças, te desrespeitando? Você que é pai, você que é mãe, ou você que cuida da sua sobrinha, você que é avô e cuida. Você já parou e observou que o comportamento deles, às vezes está tudo bem, de repente ele começa a ser agressivo, começa a te desrespeitar, começa a não cumprir as regras que você colocou. E aí, um grande erro que nós cometemos é focar o comportamento. Focar o que está saindo para fora. A palavra do Senhor nos diz que a boca fala do que está cheio o coração. O grande segredo de tudo isso é você focar o coração da criança e do adolescente. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma criança, ou um adolescente, ela está nervosa, aconteceu alguma situação, e aí ela começa a desrespeitar. Olha, você precisa estar em casa a tal hora, ela chega 2 horas depois, e eu vou fazer isso mesmo, e quero ver quem manda em mim, você não é meu pai, você não é minha mãe, vocês estão aqui na igreja, você fala para a criança, pô, não faz isso, ela fala, eu faço mesmo, quem é você para mandar em mim? Se a gente focar nisso, nesse comportamento, a gente perde essa criança, a gente perde esse adolescente. Porque o que ele está querendo transmitir com isso? Que aí é focar o coração. E existe uma técnica que eu quero mostrar para você que vale muito a pena. Eu não vou encostar aqui no pastor, porque a gente está no distanciamento, mas olha como é interessante. Estou aqui conversando, o pastor é um adolescente e ele está muito revoltado. Ele não quer cumprir nada, ele não quer fazer nada, ele está desrespeitando, ele chega fora do horário, ele não faz nada em casa. E aí, se eu for trabalhar o comportamento, eu falo assim, o seu comportamento está muito errado, eu não quero que você faça isso, eu não quero que você desenvolva, não estou nem aí para você. E aí você começa a falar isso para mim. Aí olha que interessante essa técnica. Você para tudo isso e você fala, eu não estou nem aí para o seu comportamento. Não importa que você está chegando fora do horário, não importa que você está aqui desrespeitando. O que me importa é o que está no seu coração. Vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Quando você faz isso, o que me importa é o que está dentro de você, você quebra toda barreira que existe. Sabe o que ele está querendo dizer para você, essa criança, adolescente? Tem algo aqui dentro que você não está enxergando, e eu estou fazendo isso, e eu não consigo falar para você que eu estou mal, que eu estou magoado, que eu estou chateado. Você só está... Por isso que eu estou comentando esse comportamento. E quando você fala, não precisa, na verdade a gente toca no peito. Mas, ou você pode apontar, o que importa é o que está no seu coração. Todas as vezes que eu fiz isso, com adolescentes de 17 anos, com comportamentos horríveis, e eu falava para ele, não me importa o que você está fazendo, isso não é importante, é o que está dentro de você, é o que está no seu coração. Pronto, é a chave de você atingir, você criar conexão, você entender o que está acontecendo. Vocês aqui, os professores, quando vocês tiverem alguma situação desse mau comportamento, seja até mesmo irmãos aqui da igreja mesmo, pergunte para ele, olha, não importa que você está chateado, você está pulando aqui nas cadeiras, você não para, mas o que está no seu coração? Fala para mim o que está aí dentro. Pastor, 100% de todas que nós conversamos, e nós usamos essa técnica, e eles falam o que está acontecendo. Aí eles começam, tio, eles chamam a gente de tio, né? Eles falam assim, tio, o problema não é vocês. Faz quanto tempo que a minha mãe não me liga? Faz quanto tempo que eu venho aqui receber uma visita, e ele nem aqui aparece. Então ele não está revoltado com a cidade dos meninos, ele está revoltado com a família, mas ele não sabe falar, ele não sabe demonstrar. Então ele tem esse comportamento, por quê? Porque ninguém entendeu. Aí quando você entende essa mágoa no coração, pronto, ele para. Aí você começa a falar para ele, você acha que esse comportamento está correto? Não está, tio. Eu sei que eu estou fazendo isso, eu estou provocando vocês. E aí ele começa a refletir, dá para você melhorar nisso? E aí a gente vai tratar. Não é não tratar, mas é como a gente trata. Então, são técnicas. Você pode depois voltar no vídeo e pegar todas elas, né, e falando. Normalmente, não é só com criança, hein? Não. Tem muitos adultos que agem dessa mesma forma. Tem. Não é? Muitos. E a gente não consegue. Às vezes a gente revida na mesma altura. E tá boa técnica, gostei. Mas isso é importante. O que está levando? Por que uma pessoa, um adulto, às vezes te responde, ele é agressivo, ele não cumprimenta as pessoas? Mas porque ele é assim. Não, não é porque ele é assim. Existe alguma coisa por detrás, é que ele não abre. Aí cria-se o vínculo.
né? Cria-se esse momento, faz essa conexão e aí você consegue trabalhar. Então, essas técnicas, elas podem ser usadas aqui na igreja, elas podem ser usadas na educação dos seus filhos, né? E no caso nós usamos lá, são técnicas eficazes, porque todo tempo é tempo de educar. Então, lá também é tempo de demonstrarmos essa educação, né? Bom, nós podemos... Eu não sei como que está o horário. Tem mais uma pergunta aí? E tem que responder a pergunta, tem né? a outra pergunta ali. Antes da pergunta, eu tinha uma outra aqui que eu marquei, que diz assim, como que vocês preparam, né, as crianças para a vida, e já pode também emendar, vamos ver a pergunta. Como que tem feito o evangelismo ali, né, que é importante. Vamos ver a pergunta do Felipe. O Daniel pergunta, na verdade, só para fechar esse bloco sobre os 12 pontos, né, as 12 técnicas, ele perguntou onde é que a gente pode acessar, a gente pode aprender e conhecer mais sobre essas 12 técnicas de educação. Não é o livrinho? Nós temos, posso mostrar aqui? Pode. Nós temos na Cidade dos Meninos, esse livreto, ele foi escrito pelo pastor Deli. Tá aí? Pelo pastor Deli Barbosa. Ele é diretor, superintendente da Cidade dos Meninos. E essa técnica, que ele é um resumo de uma apostila que nós temos, que é Quando o Amor Não é Suficiente. Então, Quando o Amor Não é Suficiente, é uma apostila própria nossa lá da Cidade dos Meninos, mas nós temos esse livreto aqui, que fala sobre essas técnicas, fala dessa atitude, né, dessa forma de educar. Ele chama Como Educar as Crianças e Adolescentes em Situação de Risco, e aí, na introdução, ele fala da educação como um todo. Então, você pode utilizar, pesquisar sobre esse livreto aqui. E aqui eles têm as 12 técnicas que está dentro da apostila Quando o Amor Não é Suficiente, que ela é mais complexa, ela fala dos traumas logo da infância. Nós temos, rapidinho só, nós temos um estudo, ano passado eu participei de um congresso, onde a ciência está tratando já traumas dentro na gestação. E aí tem os 1000 dias que eles falam, que a importância do vínculo, do afeto, nesse período, para um desenvolvimento cognitivo saudável, sem traumas. E aí eles comparam o cérebro de uma criança, que ela sofre algum tipo de, não só de violência física, mas de abandono, de rejeição, e o desenvolvimento de uma criança que recebe afeto, recebe carinho, a diferença que é o desenvolvimento. Então, assim, são várias... a ciência já está avançando muito nessa questão. É possível conseguir esse livreto? Não. Olha, eu não sei se ele está à venda. Ele é um livreto que nós damos para os pais sociais que trabalham conosco, então todos estudam isso. Lá não tem a sua forma de educar, tem essa forma de educar. Então, todos nós trabalhamos, desde o diretor até o pai social que trabalha com a criança, que mora com a criança, ele trabalha dentro dessas técnicas. Tá? Todos nós trabalhamos, os psicólogos, assistentes sociais, todos eles usam essas técnicas aqui. Eu posso depois responder, né, trazer isso, mandar para o senhor, se tem para venda. Tá? Se está disponível para venda esse livro. Também se pode usar, né? Esse pode. Não, eu acho que poder usar pode, não tem essa restrição. A apostila, nem tanto, que é algo mais nossa, ela não está para comércio. Mas esse livreto aqui, ele foi criado mesmo, não só para nós, mas também o próprio pastor Deli, quando ele sai para suas palestras, ele utiliza esse livro aqui. Tá bom? A pergunta, de novo, da Larissa. É da Larissa ou foi do Léo? Léo, né? Foi do Léo. Ele pergunta se existe liberdade para a pregação do evangelho nesses ambientes de acolhimento. Nós íamos fazer também uma pergunta assim, né? Como que é feito o evangelismo na Cidade dos Meninos, né? E como você prepara, né? Como que a instituição prepara essas crianças para a vida. Isso. Não é só evangelismo, né? Mas prepara isso. Em todos os aspectos. Então, respondendo essa de como que nós preparamos, então, primeiramente, vou voltar na questão do vínculo, afeto e limite. Então, nós vamos trabalhar com isso, que é a base, que é a principal. O que a Cidade dos Meninos promove? Nós vamos trabalhar a questão de ética, nós vamos trabalhar questões morais, nós vamos trabalhar o limite, nós vamos proporcionar para essas crianças e adolescentes cursos profissionalizantes. Quando eles começam com 14 anos, então eles vão fazer algum curso. Então, tem cabeleireiro, tem manicure, preparação de alimentos, tem panificação e tem também funilaria e pintura.
Então, assim, nós oferecemos não só para essas crianças, nós oferecemos para a comunidade. Todas as pessoas também, esses cursos, eles podem ser acessados e as crianças, adolescentes, eles podem estar cursando esses cursos de iniciação profissional. Além disso, nós trabalhamos, então, dentro da casa. Nós trabalhamos o respeito, nós trabalhamos a convivência, nós não focamos os traumas, nós trabalhamos a perspectiva do o que aconteceu, foi difícil, foi duro, mas daqui para frente, que é fazer com que elas sejam saradas, aquilo que eu falei um pouquinho na mensagem, né, de enfrentar situações, então aconteceu, agora o que a gente pode ir daqui para frente. Então, isso são, no dia a dia, nós trabalhamos, as crianças vão para a escola, as crianças fazem acompanhamento com psicólogo, fazem acompanhamento com outras especialidades. As crianças, elas convivem com a sociedade, jogam bola na praça, convivem com outras crianças. Então, tudo isso nós promovemos para que elas se desenvolvam, não isoladas ou marginalizadas, né? São crianças acolhidas, são crianças abrigadas. A gente tenta ao máximo evitar isso. Por isso que as casas lares não têm, você pode andar, você não vai ver, você não vai achar nada que identifique. Nem as crianças andam com roupa identificando que elas são de alguma instituição. Então, nós preparamos as crianças na questão moral, questão de reputação, questões éticas, dando algo para que elas possam no futuro trabalhar, né, e ter um trabalho, uma profissão, e depois se desenvolver. Como que nós fazemos a parte de evangelização, sendo que então, a Cidade dos Meninos ela se iniciou com um projeto missionário. Não tem interferência da prefeitura? Porque às vezes ela coloca certas regras, né? Sim, tem as regras, né? A Cidade dos Meninos ela tem parceria, né, com a prefeitura, então nós temos órgãos fiscalizadores. Porém, o que nós fazemos dentro da missão da Cidade dos Meninos, que é resgatar, transformar, preparar esse adolescente, esse jovem para uma vida onde ele construa uma família e que os seus filhos não voltem, né, sofram as mesmas coisas que eles sofreram, também tem a missão de ensinar o amor de Deus para essas crianças. Só que existe algo, eu quero dar uma ênfase muito grande nisso, que é como que nós fazemos isso? Nós ofertamos, nós não obrigamos. Se uma criança ela vem já de uma vivência católica e ela deseja ir a uma igreja católica, nós vamos promover isso. Se ela vem, vou dizer, de uma umbanda, de uma outra, e ela tem esse desejo e ela quer fazer isso, nós vamos oferecer. Porque nós não obrigamos, nós ofertamos. Então, isso é um grande segredo, que parece ser difícil, né? Nós somos uma instituição evangélica, isso é declarado no plano, quando nós escrevemos nossos projetos, e dentro da nossa missão nós falamos do amor de Deus. Falamos como? Nós temos, lá na Cidade dos Meninos mesmo, a gente não pode ter cultos, essas coisas. Então, a gente tem um outro espaço onde as crianças frequentam. São obrigadas? Não são obrigadas, mas são ofertados para elas todos os dias. E nós entendemos que, de tudo isso que nós vamos proporcionar, podemos proporcionar o curso, podemos proporcionar um afeto, um cuidado, um carinho, mas o que realmente vai transformar e o que tem transformado é a esperança sem limites, que é Jesus. É Jesus que realmente traz a vida. E as crianças, talvez vocês podem perguntar, mas as crianças aceitam Jesus? Sim. Você sabe o que mais me dói, pastor? Isso mexe muito comigo. Uma vez nós fizemos uma pesquisa, um levantamento das crianças que estavam lá. 90% das crianças que estão em situação de risco e foram para uma medida de proteção eram de famílias evangélicas. Isso, quando a gente não tinha feito um levantamento desse, e quando nós fizemos isso abalou muito a gente. É filho de crente. É filho de gente que ouviu do Evangelho. Então, assim, de gente que conheceu do amor de Deus e está fazendo totalmente o contrário. Não é questão financeira, não é... As pessoas colocam muito culpa nas questões sociais. Não, é o ser humano. Que não é o dinheiro que vai te dar isso ou aquilo, ou a falta dele. Lógico que pode te dar um conforto, mas o ser humano e ser alguém bom não é o dinheiro que dá. Então, e isso fica mais difícil ainda para poder trabalhar essas crianças dentro da área religiosa, né? Sim. Porque, e assim, eles são muito espertos, né? Eles fazem essa comparação. Eles olham, por exemplo, às vezes assim, a gente
trabalhando o evangelismo. Se for perguntar, talvez alguém deve estar perguntando assim, né? Mas como que vocês fazem o evangelismo? Nós ofertamos, tudo é ofertado. Nós lemos a Bíblia lá? Sim, nós lemos. Nós oramos? Oramos. Nós falamos de Jesus? Falamos de Jesus. Nós estamos no Estado laico, nosso país é laico. Da mesma forma que nós falamos de Jesus, né? Outros podem, em outros locais, podem falar da sua religião, né? Daquilo que eles creem. Então, dentro disso, nós fazemos isso. Então, nós vamos ali falar do amor de Jesus. Nós falamos sim do amor de Jesus. Nós falamos que Jesus salva, nós falamos que Jesus transforma, que Jesus pode mudar a vida deles, que em Jesus eles podem ter uma vida diferente. E aí nós vamos trabalhando essa questão. Os adolescentes, alguns eles aceitam a Jesus, são batizados, né? Alguns servem na igreja, num local lá na Sene, eles servem lá, eles saem, eles continuam na Sene, depois frequentando. Alguns não. Alguns falam, pastor, não chama de pastor, né? Chama a gente lá de tio. Fala, tio, a gente não quer não, a gente não quer ir lá no culto. Tudo bem, não tem problema. Mas sempre é ofertado para ele. E é difícil, né? Porque existe muita... Eu vou tentar não chorar. Vou dar um exemplo para vocês de um adolescente. Ele... lá em cima. Porque sempre quando eu falo isso me emociona muito. Ele chegou... Ele muito difícil, eu não vou entrar nos detalhes do porquê ele estava lá, mas é muito difícil a situação dele. E ele chegou um dia, e ele não fala muito de contar a sua história. O comportamento dele era muito, muito agressivo, muito ruim. Só que assim, quando a gente entendia esse comportamento, que é a conexão de coração, de você olhar para o coração, ele falava algumas coisas. Chegou um dia que ele foi na minha sala e ele falou assim, tio, eu só vim despedir de você porque eu vou me matar. Eu vou me suicidar. Eu falei, mas como assim? Você veio na minha sala falar que você vai fazer isso? Eu tranquei a porta, falei, você não sai daqui. Por quê? A irmã dele estava voltando para o irmão. Então, assim, eles são de pais diferentes, então, eles são filhos da mesma mãe de pais diferentes. O irmão da menina, da irmã dele, estava levando ela estava sendo desacolhida para voltar para o irmão. E ele estava ficando. Ele falou, não tenho mais nada, eu perdi. Minha mãe, não tenho minha mãe. A irmã que eu tinha, agora está indo embora. Mas ele teve a oportunidade de ir e ele não quis. Mas olha só como que ele estava. E ele chegou e ele falou isso para mim na minha sala. E aí ele saiu, pulou o muro, eu saí atrás dele, correndo. Antes disso, ele foi lá para fora, ele esmurrava a parede, dizendo, eu odeio Deus, olha o que ele fez comigo. Olha o que ele fez comigo, por que ele me pôs nesse mundo? Eu odeio Deus. Eu vou acabar com a minha vida. Pronto, pulou o muro. Aí todo mundo saiu, foi atrás dele, ficamos um monte de tempo. Só que assim, quem que foi a pessoa que trabalhou? Ele foi um outro pai social lá do abrigo, que tinha um vínculo muito forte com ele. E aí eu pedi ajuda, eu falei, você me ajuda aqui, porque aí ele falou, eu quero falar com um tal tio. Aí eu pedi para ele vir, ele veio lá, conversou, acalmou o menino foi lá com o espaço, ficou com ele. Isso passou, a menina foi, e um dia, a gente tem um acampamento que as crianças vão brincar, e um dia, à tarde, a gente sempre deixa um horário separado para quem quiser orar. Eu estava lá, que eu ficava na porta, eu abria a capela e ficava na porta, e eu estava lá no fundo sentadinho, quietinho. Quem que entra? Ele entrou, ele foi lá, dobrou o joelho, e ele começou a orar, pedindo perdão a Deus pelas coisas que ele falou lá atrás, pedindo perdão a Deus, que Deus ajudasse ele na vida, que Deus, do jeito dele, ele falando. Mas aquilo, sabe, me deu um ânimo, porque olha o amor de Deus transformando a vida. Esse menino odiava Deus, culpava Deus por tudo que ele fez, e não tinha acesso, nós não tínhamos acesso do evangelho no coração dele. Mas nós não paramos, a gente sempre continuou ministrando. Mesmo nesse período que eu tive que correr atrás dele na rua, a gente cercar ele para ele, eu fui até a Santos Dumont atrás desse menino, só para você ter uma ideia. E ele falou assim, se o senhor vir aqui, eu me jogo. Eu falei, eu jogo junto com você, você não vai, eu não vou deixar você fazer isso. Porque ele falou, não chega perto de mim. Ele falava assim, não chega perto de mim que eu te dou uma paulada. E eu falava, não importa. Eu falei, se você der mais um passo para lá, eu te agarro. Aí até que a gente conseguiu acalmar, que veio esse outro pai social e me ajudou. E isso foi sendo ministrado, até o ponto de que ele conseguiu reconhecer que Deus poderia ajudá-lo. Então, a nossa missão ali também é transformar, é essa transformação.
E é dessa forma que a gente aprende, que a gente ensina de Jesus. É diferente da igreja, é diferente do ensinamento que você vai dar uma aula de escola bíblica, que você vai trazer a criança aqui, sentar lá no banco e falar de Jesus para ela. É muito diferente, porque você tem que lidar com a realidade, você tem que lidar com o passado e você tem que mostrar que realmente existe um futuro diferente. Que esse amor de Jesus, essa ação de Jesus, ela transforma. E a gente mostra isso com o nosso comportamento. Agora, se eu sou uma pessoa que, conversa desse menino, só fala dele, não vai fazer nada. Talvez ele não teria se jogado, mas a gente não teria alcançado com o amor de Deus. Porque eu falei assim, não posso deixar esse menino. Se ele veio até aqui, ele está pedindo ajuda. Agora, se eu não ajudo? Entende que não é falar de Jesus, não é falar, vamos orar aqui agora. Não, é ter uma ação. É o meu comportamento mostrando para ele o amor de Deus. O que Jesus faria. Seria atrás dele e falar, você não vai fazer essa besteira na vida. Então, essa é uma forma que a gente fala do amor de Deus com os nossos comportamentos, sem usar muito palavras, mas usando a palavra também, mas usando muito mais as nossas atitudes. Amém. Nosso tempo esgotou, né? Já passou do tempo, né? Foi muito bom, né? Está sendo muito bom a conversa com você. E a gente vai ter que terminar mesmo, porque já venceu o nosso prazo aqui, né? Felipe, Tiago. Então a gente agradece. Obrigado. Né? Obrigado. Meu, né? Muito bom a gente poder conversar, né? Uhum. É bom, é papo, né? Conversar. Sim. Né? Conversar sobre assunto tão importante. E eu quero dizer para você suas palavras finais, agradecimento. Você pode fazer suas palavras finais aí, suas considerações finais, para a gente poder encerrar esse momento. Só queria deixar aqui rapidinho para vocês, só fazendo um resumão. Quem educa é aquele que tem vínculo. Isso é muito importante, pai, mãe, você que cuida do seu filho. Quem educa é aquele que cria vínculo. Importante a criação do vínculo. Importante você falar do limite, falar do dizer não. Importante você ajudar a criar perspectivas, ajudar ele a ser responsável, ter essa conexão de coração com coração, sabe? Mostrar o amor de Deus através das suas atitudes. Isso é muito importante, isso faz a grande diferença. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, poder conversar sobre esse tema. E o principal de tudo, irmãos, Jesus ele vai transformar. Jesus transforma, mas nós somos instrumentos, nós, eu, você, pastor, professores de escola bíblica dominical, membros da igreja, nós somos os agentes transformadores. É através de nós que Jesus faz. Então, que nessa manhã Deus nos ajude, que Deus te ajude, que você possa refletir sobre a forma com que você está educando. Deixe o seu filho chorar quando ele fala não, é importante para ele. Deixe ele espernear quando você fala, agora você não vai ter esse brinquedo. Trabalhe com privilégios, isso é muito importante também. Trabalhe com privilégios. Assistir televisão é um privilégio, não é um direito. Às vezes, deixa ele uns dias sem TV, sem o desenho, para trabalhar o comportamento dele. Isso também é muito importante. Obrigado, pastor, obrigado, irmãos, né, por vocês ficarem com a gente até esse tempo. Se tiver mais alguma questão, o senhor pode depois mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, a gente pode, vou devolver essa questão do livro aqui para vocês, e para mim é um privilégio estar aqui compartilhando a palavra com vocês, tá bom? Espero que os irmãos tenham sido abençoados com a nossa conversa de hoje. Amém. Nós que agradecemos. E você está convidado para voltar às 18 horas. Voltar não, ligar, né? Às 18 horas para o nosso culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. E você vai ser edificado com a palavra do Senhor. Que Deus abençoe você. Tenha um almoço muito gostoso, né? Em companhia da sua família, do seu esposo, sua esposa, seus filhos. E que seja uma tarde muito abençoada também, até às 18 horas. E o pastor Barbieri vai estar orando para a gente, logo em seguida, terminar esse momento da escola dominical. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de livremente poder conversar sobre a Tua palavra, sobre refletir sobre a nossa vida. Deus, obrigado pelos recursos que o Senhor nos dá, obrigado, Deus, pela essa liberdade que nós temos de livremente poder falar do Teu amor. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Senhor nos reúna novamente à noite, que o Senhor fique conosco no nosso dia, no amanhã, no depois, no decorrer, Senhor, dos dias, que
que possamos observar como nós estamos olhando para os nossos filhos, como nós estamos educando, não só os nossos, mas também os outros. Que possamos ser esses agentes, agentes transformadores, agentes que o Senhor usa, instrumentos nas suas mãos para abençoar outras vidas. Muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos. Abençoe a cada irmão, a cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.